já na terceira semana da Quaresma. O tempo passa muito rápido e, se a gente não se dá conta, os dias da Quaresma vão embora e a gente não faz nenhuma penitência, nenhuma caridade, nem nada. Então, é preciso apertar o passo para aqueles que estão devagar com as coisas de Deus, né? A primeira leitura de hoje nos traz uma verdadeira oração e uma humilhação ao mesmo tempo, né? A oração que é apresentada no texto dessa leitura nos mostra de fato como é necessária a humildade, nos humilharmos diante de Deus. Deus é o único que pode nos perdoar. Deus é o único que pode nos salvar. Então, diante de Deus, a gente faz aquilo que é necessário e aquilo que está ao nosso alcance, e ainda mais, se for possível, para que nós sejamos salvos, né? Deus é o único que é capaz de nos salvar. Então, diante de Deus, a gente precisa realmente se humilhar, se entregar, colocar-se de joelhos, né? Essa é a oração que Azarias faz no meio, né, da fornalha, diante dos tormentos. Ele então pede a Deus que tenha misericórdia, e o Senhor atende, né, o seu pedido, porque Deus é bom. Por que Deus nos ama? Porque Ele é bom, simples assim. Deus nos ama porque Ele é bom. Deus não nos ama porque nós somos perfeitos. O amor de Deus é gratuito porque Ele é bom. O amor de Deus diz respeito a Ele e também diz respeito a nós. Nós não somos merecedores do amor de Deus. E nesse sentido, o Evangelho de hoje, narrado por São Mateus, traz uma pergunta que muitas vezes ecoa no coração das pessoas ainda hoje. Quantas vezes eu devo perdoar? Pedro dá uma resposta à sua própria pergunta: 7 vezes. O número 7 aqui representa a perfeição. Então, 7 vezes para Pedro já seria mais do que os judeus costumavam perdoar. Pedro achou que ele estava fazendo vantagem, respondendo 7 vezes, né? E Jesus dá uma virada completa, né, na resposta de Pedro. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. É um número simbólico também, né? 70 seria o número 7, né? 10 vezes o número 7, 70 vezes 7 de novo, né? Ou seja, perfeição da perfeição. Não existe um número, não existe um número, existe a misericórdia. E aí, para que todos entendam, Jesus conta essa parábola, né, que nos mostra o valor do perdão. O empregado que devia muito ao seu patrão foi condenado, né, por assim dizer, ia ser vendido como escravo. Então ele faz uma prece, uma súplica, que o patrão não fizesse isso com ele. E o patrão teve misericórdia, voltou atrás e perdoou a dívida. E esse mesmo homem que foi perdoado não teve compaixão do seu companheiro, não teve compaixão do seu irmão de caminhada, não teve compaixão do outro e cobrou a dívida dele. Então o patrão resolveu aí sim executar aquilo que ele havia dito antes, porque o homem não foi misericordioso com o próprio irmão, né? Então quer dizer, aquele que tinha o poder de condenar não condenou, e aquele que recebeu a misericórdia condenou o outro que era igual a ele, né? Eram 2 pecados. Então, ele mais do que ninguém deveria entender o outro pecado, né? Porque ele também era pecado, ele também tinha sido perdoado, ele também tinha uma dívida muito maior. E nós muitas vezes agimos assim diante de Deus. A gente pede o perdão a Deus, quer a salvação, mas na hora da gente perdoar os outros, a gente não perdoa. Nós queremos cobrar tintim por tintim, né? Cada coisa que a pessoa fez, a gente traz no coração, como se a gente tivesse o direito de cobrar. Não tem o direito de cobrar nada de ninguém, porque
nossa salvação é gratuita, né? Ninguém pagou para ser salvo com a própria vida. Foi o sangue de Cristo que foi derramado, não nosso. Então, nós não temos direito de negar perdão para ninguém. Outra coisa é como isso acontece, né? É claro que o perdão ele não apaga a nossa memória, né? A gente não esquece. Mas a questão não é esquecer. A questão é aquilo que foi feito não pode mais me incomodar. Eu tenho que entregar a Deus, a misericórdia de Deus e deixar que a coisa vá e passe. O tempo, muitas vezes, nesse sentido, é nosso aliado, nos ajuda a conformar o nosso coração com a injustiça que foi feita. Não pode ser reparado pelas nossas mãos, na maioria das vezes. Então, nós não somos juízes, né? Quem é o juiz? É Deus, Ele que faz a justiça. E o perdão não é justiça, viu? Perdoar não é fazer justiça. Se você vai querer fazer justiça, não é perdão que você está buscando, é justiça. O perdão supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é de direito. Perdão não é dar o que é de direito. Perdão é dar ao outro aquilo que ele não merece. Perdão é entregar para o outro uma carta de confiança, sabendo que aquela pessoa ainda pode te machucar novamente, né? Mas entregar uma carta de confiança. Portanto, o perdão não é justiça. Quem perdoa não é justo, misericordioso, é mais do que justo, né? O perdão supera a justiça, a misericórdia. Deus supera a justiça, porque ninguém pode pagar pela sua própria vida e Ele salvou a todos nós, sem que nenhum de nós merecesse a salvação. Então, a gente não pode reter o perdão. Concluo com uma breve anedota. Chegaram dois homens do céu e os dois eram, assim, por assim dizer, tinham tido uma desavença, né? E um não havia perdoado o outro. Chegaram para o juízo, né? Aí não tinha chegado no céu ainda. E aí, diante de Jesus, veio o primeiro, que não tinha perdoado o segundo. E aí Jesus perguntou: meu filho, você quer justiça ou misericórdia? E ele respondeu: eu quero misericórdia. Ele sabia que tinha uma vida também. Se fosse pela justiça, eu quero misericórdia. Então, já sabe. E para o teu irmão, você quer o quê? Para ele eu quero justiça. Ele fez mal. Jesus disse: não, você só pode pedir uma coisa e vale para os dois: ou é justiça ou é misericórdia. Se você escolher justiça, você vai ser tratado como deve, com justiça. O seu irmão também. Ele falou: não, então não quero misericórdia. E se eu for ser tratado com justiça, eu vou parar no fundo do inferno. Então ele preferiu misericórdia. Entenderam? Por aí é a coisa, né? A gente precisa tratar o outro, na verdade, como a gente gostaria de ser tratado. O próprio Jesus nos ensina isso, né? A gente não fazer para o outro aquilo que a gente não quer para nós. A gente deve tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. E a justiça quem faz é Deus, né? Não somos nós. Estamos em silêncio, vamos baixar nossa cabeça. Essa semana, essa terceira semana da Quaresma, é uma semana de iluminação. Jesus vai nos dando um novo ensinamento acerca do perdão, da misericórdia de Deus. Ontem ouvimos o Evangelho que falava de Naamã, cura de Naamã, o sírio. Hoje Jesus nos mostra o valor do perdão